seja muito bem-vindo. Eu sou a Claudete Vata e hoje nós temos um podcast falando de um assunto que o meu convidado, João, ele está, vamos dizer, com essa missão de desmistificar o tal do CUB, tá? Então, o que é CUB na construção civil? Hoje, nosso bate-papo vai ser sobre isso e eu espero que você goste e que você aprecie e aprenda, assim como eu vou aprender, o que significa CUB. João, seja muito bem-vindo, muito obrigada. João José Pereira de Aguiar, engenheiro civil, diretor executivo do Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil, né? E graças a você, João, eu aprendi que o Sinduscon Paraná, que eu digitava no site de busca simplesmente Sinduscon Paraná, mas que o Sinduscon Paraná tem também os seus segmentos, vamos dizer, de acordo com a região, né? E aqui em Maringá, a nossa região de Maringá, ela é atendida pelo Sinduscon Noroeste. É isso, né? É isso. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, professora Claudete. É uma honra estar aqui contigo, né? Como você mesmo disse, sou um engenheiro civil. Também sou formado em negócios imobiliários, formado e pós-graduado, na qual eu tive a honra de ser o seu aluno. Obrigada, João. Então, agradeço aí o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o CUB. No Paraná, o Paraná ele é dividido em 4 Sinduscons. Tá? Então, nós temos o Sinduscon Paraná, que está sediado em Curitiba. Nós temos o Sinduscon Norte, que fica sediado em Londrina. Sinduscon Oeste, sediado em Cascavel. E o Sinduscon Noroeste, que fica sediado aqui em Maringá e que tem uma base territorial composta por 126 municípios. Basicamente, todos os municípios do Código 44. Entendi. Eu até fiz uma pesquisa sobre o Sinduscon e eu estava vendo essa questão dos 128 municípios, né? E hoje o nosso bate-papo, João, até porque, para mim, tá? Porque vai ser uma aula para eu aprender o que significa exatamente a questão do Sinduscon. Então, eu vou linkar, num primeiro momento, ao meu segmento. Certo. Tá? Então, assim, o que acontece? Quando eu vou fazer alguma avaliação, né, de imóveis, nós precisamos ter uma base técnica para comprovar de onde eu tirei aquilo. Correto. Então, assim, o corretor de imóveis, no dia a dia, ele bate o olho numa casa, eu estou falando de mercado, né? Certo. Aí ele fala, não, o padrão dessa casa é médio, um exemplo. E pelo tempo que tem, deve ter gasto, sei lá, depreciando, uns 2.800 metros quadrados, um exemplo. Só que isso fica muito vago. Correto. Então, no momento em que nós precisamos passar isso para um documento, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica, eu preciso usar um referencial, um valor que vem de algum lugar que tenha credibilidade. Então, no caso, nós usamos o CUB. Mas o corretor de imóveis, assim como as pessoas que estão nos ouvindo hoje, também não entendem como é que calcula. Porque eu até imprimi 2 tabelas aqui, João. Então, num primeiro momento, eu vou olhar a tabela e depois eu vou perguntar a diferença de uma para outra. E aí eu tenho aqui, deixa eu até colocar meu óculos, e eu tenho um padrão baixo, padrão normal, padrão alto, né, para residenciais, e comerciais, padrão normal, padrão alto. Daí eu tenho também para projetos de padrão de galpão. Então, só para falar em números, né, para quem está ouvindo a gente. Então, padrão baixo aqui é de janeiro desse ano, tá, João? Tá R$ 2.002,21 o metro quadrado, né, pelo CUB. Padrão normal, 2.347. Padrão alto, 2.937. Para comerciais, 2.300 o normal. 2.459 o padrão alto e 2.124 para galpão. Bom, como é que eu diferencio um padrão baixo, um padrão normal e um padrão alto? O que seria cada um desses padrões, João? Para residencial, por exemplo. Tá. Então, assim, acho que é importantíssimo essa pergunta, porque dessa forma a gente começa a desmistificar um pouco o Sinduscon. O CUB. O CUB. Porque como nós temos essa quantidade grande de tipologias, isso cria realmente essa dúvida. Tá? Então, assim, eu vou resgatar um pouquinho, tá, o que é o CUB. O CUB ele foi criado em 64, tá, juntamente com a mesma lei que trata da incorporação imobiliária, a 4591, e ele sofreu
modernização em 2006. Tá? Então, o CUB nada mais é do que 19 projetos padrão, tá? Onde cada tipologia dessa, a gente precisa entrar na norma para entender o que compõe. Então, quando a gente pega lá uma edificação popular, tá? Então, nessa tipologia de edificação popular, nós temos um projeto padrão que vai estar... eu não vou ser bem exato no conceito de cada uma, porque eu posso me confundir aqui que eu estou sem a norma. Mas isso é fácil consultar na norma, é a 12761 de 2006. Então, para cada tipologia dessa, nós temos um projeto padrão que compõe, olha, uma edificação popular é uma casa de 2 quartos, com um banheiro, uma cozinha e com uma área de 70 metros quadrados. Certo. Dando um exemplo, tá? Não tenho certeza se é essa a metragem. Entendi. Então, em cima desse projeto padrão, é feito um orçamento, tá? Onde se tira os insumos necessários para executar essa obra. Entendi. Tá. Até, João, desculpa te cortar, todas as vezes que eu vou colocar num trabalho certinho, eu vou para ter certeza, porque eu falo que o CUB, o significado, né, da sigla CUB é custo unitário básico. É isso, né? É isso. Por conta própria, eu coloquei, às vezes, da construção civil. Então, não tem, né? Essa parte da construção civil. Você foi por minha conta, né? Então, assim, toda vez que nós indicarmos o CUB, nós temos que indicar também qual das 19 tipologias a gente está utilizando como referência. Entendi. Tá? Então, tem sempre que amarrar. Então, assim, tentando ser bem prático, eu vou avaliar uma casa térrea. Certo. Tá? E aí vai do feeling do avaliador, tá? Do corretor. Olha, essa casa ela tem um padrão médio. Tá? Dentro da norma, tá? Ela classifica o que eu posso considerar como padrão médio. Baixo, médio e alto. Entendi. Então, assim, é fácil, né? Então, olhando, a gente consegue... Mas pelo feeling, fala, olha, isso aqui é um padrão médio. Essa casa tem 120 metros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver a referência dentro da norma, tá? Para uma edificação residencial de um pavimento médio. E como ali eu tenho o valor do metro quadrado, eu faço essa correção. Tá? Então, 120 metros quadrados vezes o valor unitário que nós temos na tabela, eu tenho o valor da reprodução dessa edificação se eu fosse fazer hoje. Entendi. Até isso é coisa de professora, tá, João? Bom. Então, assim, para explicar assim, então, para quem está nos ouvindo agora. Eu tenho aqui o CUB de janeiro para padrão baixo, no valor de R$ 2.002,21. Vamos supor que eu queira saber o valor de uma casa simples, uma casa popular, onde tudo vai ser simples. Eu não sei, tá? Estou falando, né? Mas assim, vamos dizer, desde do piso até o forro, tipo de porta, louças sanitárias, metais que são usados, enfim, uma casa simples de 50 metros. Sim. Eu quero saber quanto custaria para eu construir uma casa dessa de 50 metros hoje. Eu pego R$ 2.002, multiplico por 50, que é a área, é isso? É isso. E esse seria o custo da minha obra. Através também das técnicas de avaliação. Certo. Tá? Então, nós temos um método evolutivo. Então, a gente vai levantar o custo do terreno e vai levantar o custo dessa edificação, caso nós fôssemos reproduzir essa edificação hoje e adotar os índices de depreciação. Certo, tá? entendi. Então, esta é uma forma. Sim. Tá? Para residências, para edificações mais novas, nós podemos utilizar uma outra forma também, tá? Que é calcular o valor para reproduzir essa edificação hoje. Então, vamos supor que nós tivemos, deu um valor o CUB de R$ 2.000, uma edificação de 50 metros quadrados, R$100 mil. E dá para nós pegarmos o CUB da época que essa casa foi avaliada e verificar qual foi a variação entre o CUB daquela época e o CUB atual. Entendi. Tá? Porque assim, Cláudia, o que é interessante
É que o CUB, ele é um dos indicadores mais utilizados no mercado imobiliário. Tá? Porque a gente utiliza o CUB para fazer desde o estudo de viabilidade, o registro da incorporação, a avaliação imobiliária que nós estamos falando agora, e também até a regularização de obras, né, perante a Receita Federal. Então, assim, o que é mais importante, que acho que isso é bom frisar bastante, os Sinduscons, eles são os operadores do sistema. Quem dá isso no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Então, assim, nas 27 unidades federativas, tem os seus Sinduscons e cada um calcula o CUB. Então, o CUB ele é calculado para o mesmo projeto padrão, só que os valores unitários eles vão variar de estado para estado. E dentro do estado, igual o Paraná, né, sim, também segmentado, né, regionalmente? Não são todos os estados, tá? Sim. Aqui em Maringá nós temos aqui na região noroeste, né, nós temos essa vantagem que o Sinduscon Noroeste também calcula o CUB. Tá? Então nós não utilizamos o CUB da capital, Curitiba, nós utilizamos o nosso. O nosso. Mas por que muda de estado para estado, João? O que muda? São aqueles projetos? Não, o projeto é o mesmo, o projeto é padrão. O que muda é o valor do insumo. Então, entendi. Então, assim, para eu construir uma casa de 50 metros quadrados no Paraná, ele vai custar X. Entendi. Para construir essa mesma casa, que é um projeto padrão, em São Paulo, ela vai ter um outro valor. Tá? Entendi. E qual que é a grande vantagem? Quem que passa esse valor? Tá? Quem passa esse valor são as construtoras. Tá? O Sinduscon, mensalmente, ele emite um formulário eletrônico, onde as construtoras fazem a cotação, passam, né, para a gente o valor que ela está pagando nos insumos. Esse valor vem para nós, para o Sinduscon, nós fazemos a apuração desses valores, porque pode ter valores ali que fogem da curva, né? Você tem um desvio padrão muito grande, e que nós temos duas opções, ou excluir esse valor, ou ligar para a construtora para verificar se foi um lançamento errado ou não, né? Entendi. E isso acontece muito, um exemplo, quando a gente usa a unidade errada. Tá, cimento. Cimento a gente faz a cotação por quilo, mas às vezes a empresa pode colocar lá a cotação por saco, né? Entendi. Então vai dar um valor totalmente distorcido. Então, assim, nós encaminhamos esse formulário, o departamento de compras da construtora preenche e nos devolve. Aí, em cima disso, a gente faz esse cálculo do CUB, tá? Que já é totalmente informatizado. Então, assim, onde eu estou querendo chegar? Como quem está nos informando são os construtores... É o que está acontecendo no mercado, né? É o que está acontecendo no mercado. Então, Entendi. nós temos uma informação fidedigna daquilo que realmente está acontecendo. O valor do CUB só sai pelo Sinduscon. Só Ele é o pelo único Sinduscon. órgão. Entendi. Através da norma, tá? 12.721, tá? Os Sinduscons são os responsáveis, né, por fazer esse cálculo do CUB. Tá? O que é esse cálculo? Ele pegar essa listagem, passar para a sua base, para suas construtoras, receber esse resultado, fazer essa apuração e informar o índice. Então, assim, quando a gente vê essa variação, olha, de um mês para o outro, o CUB variou 0,5%. Entendi. Tá? Isso é uma informação fidedigna, tá? Porque é um conjunto de construtoras, de players do mercado, que passou essa informação do que está acontecendo realmente com ele, né? Entendi. Com o mercado. Então, assim, por isso que a gente pode usar uma informação, quanto custaria essa obra hoje e quanto custou essa obra há 5 anos atrás. Eu até entrei no site do Sinduscon aqui no Noroeste e eu estava vendo que tem tabelas disponíveis, né, dos anos, né, que se passaram. E a tabela, então, obviamente, como ela depende de cálculos, então, por exemplo, a tabela de janeiro, que eu imprimi aqui, de 2022, ela se refere aos insumos que estavam circulando no mercado em dezembro. Isso. É isso, né? Isso. Então, calcula-se dezembro e solta a tabela em janeiro. Nós encaminhamos para as construtoras, né, esse formulário do dia 1º ao dia 25. Certo. Tá, aí nós temos do dia 25 até até o dia 5 do mês seguinte. Para soltar a nova tabela. Isso. Entendi. Então, agora, dia 5 de maio, nós iremos
iremos publicar o CUB referente ao mês de abril. De abril, entendi. E até, João, para o pessoal que tá ouvindo a gente agora, para entender a importância que tem o CUB, por exemplo, se eu tenho uma amiga que mora na Bahia, tá? E ela fala, Claudete, eu herdei um terreno, um exemplo, Tá. e eu quero construir uma casa. Eu pergunto, mas que tipo de casa? Ah, não, é uma casa simples. É simples como? Não, básica, super básica. Nada de material chique, nem acabamento. Não, acabamento bem simples. Quanto você acha, mais ou menos, que eu gastaria para fazer uma casa bem simples? Mas que área, por exemplo, que eu perguntaria para ela? Ah, não, 70 metros no máximo. Estaria correto se eu, então, acessasse o Sinduscom da Bahia, pegasse ali um projeto de padrão baixo, né, ou médio, multiplicasse por 70 e falaria para ela, um exemplo, tá? Eu estava vendo, vamos supor que seja R$ 2.500. Então, o que você faz? Você pega 70, multiplica por 2.500 e é mais ou menos o que você vai gastar para ficar com a casa prontinha. É isso, João? Quase isso. É porque esse prontinha ainda falta algumas coisas, que não tem os acabamentos. Isso. Não, o acabamento tem. Assim, o raciocínio está certo. Entendi. Tá? Então, qual que é a vantagem? Como eu expliquei, o CUB ele é calculado no Brasil inteiro, certo, em cima de um projeto padrão. Uhum. E todos, tá, têm acesso a esses valores. Uhum. Então, é só entrar na página cub.org.br, escolher o estado e verificar o mês de referência, que ali vai estar todos os valores do CUB. Entendi. Então, assim, quando eu disse que está quase certo o raciocínio é esse, mas a resposta não é bem essa. Tá. Uhum. É que, assim, o CUB, ele é um indicador orientativo. Certo. Tá? A gente vai ter cada projeto ele tem a sua particularidade. Uhum. Então, o CUB é mais ou menos como se fosse uma receita do bolo. Entendi. Tá? A gente está dando a receita e falando quanto vai custar para fazer aquele bolo. Uhum. Só que cada bolo tem a sua cobertura diferente. Sim, então, entendi. não dá para fazer uma norma, né, um procedimento que abranja todas as construções. Certo. Então, o CUB, a premissa dele é pegar o básico, o custo básico. Pelo menos ela vai ter uma ideia, vamos dizer. Vai girar em torno disso, né? É isso mesmo. Uhum. Só que, assim, no CUB tem alguns fatores que não entram. Tá? A fundação, ele não está incluso no valor do CUB. Não é o caso da residência, mas elevadores também não, elaboração de projetos. Por que isso? No caso de fundações, nós temos o Brasil é muito grande, né? Dimensões continentais. Então E o solo é diferente, o solo não é? é diferente. Então não tem como colocar dentro de um custo unitário uma característica que é tão específica, variável. tão variável. Sim, entendi. Então, por isso que ele ficou de fora. Tá? Porque a gente pode ter um prédio que vai ter um subsolo numa área que eu tenho que fazer o rebaixamento do lençol freático. Entendi. Então, isso é um custo muito alto. Desculpa perguntar, assim, desculpa, te cortei, né? Mas, assim, numa casa, então, não tem, a fundação era só para prédio? Não. É ignorância minha, casa tá? Tem. Eu dei só esse exemplo mais Uma extremos. casa simples não tem? Tem que ter? Tem fundação. Todas elas? Todas as edificações, tá? Ela tem que ter, entendi. Tem que ter fundações, tá? Isso é obrigatório. Entendi. Mas, assim, a fundação, ela é diretamente ligada ao tipo de solo. Ao tipo de solo e ao carregamento que essa edificação vai proporcionar nesse solo. Então, assim, numa casa, a fundação dela é uma fundação mais simples. Num prédio, ela começa a ser mais específica. Entendi. Numa região portuária, tá, também é mais específica. Então, assim, a fundação ela é totalmente ligada ao tipo de solo e ao carregamento, o peso, né, da edificação que você está dando ali nessa região. Nossa, olha, João, assim, hoje eu estou entendendo de uma outra forma, tá? Porque, assim, quando eu comecei no mercado imobiliário, a casa onde meu pai morava, hoje é um prédio, né? E quando eu comecei, as pessoas que fizeram adesão, porque o sistema construtivo era preço de custo, né, por administração, e as pessoas me perguntavam, nossa, mas nós fizemos a assembleia e esse prédio não sai do chão, né?
E eu pensava, ué, mas, meu Deus, e agora? Não está saindo do chão. Acontece que, se eu não me engano, tem 4 subsolos de garagem. Certo. Né? Porque o que acontece? Conforme o padrão do apartamento, né, vai aumentando o número de vagas de garagem, Sim, até para ficar sim. mais bacana, né? E aí, o que acontecia? Ia indo para o fundo, né? E cada vez mais para baixo. E aí o engenheiro me convidou para dar uma olhadinha na obra. Quando eu vi o que estava acontecendo e que eu imaginei o que pudesse... o trabalho que dava, porque... O prédio estava crescendo para baixo, né? Sim, João. E pior, é um bairro residencial que já estava consolidado há muito tempo. E do lado tinha um sobrado. E você vê que foi por puro instinto que eu virei para o engenheiro e falei, não precisava fazer uma vistoria no prédio do lado, porque, de repente, nossa, na minha ignorância, eu só pensei eu estando na praia, fazendo um castelo, que eu sempre... Né, é o clássico, você faz um castelo, depois você quer fazer um fosso, uma piscina. Na hora que você cava do lado do castelo, cai o castelo inteiro, né? Então, eu pensei, caramba, se eu estou falando de engenharia, não é a minha área, mas o básico, assim, a lógica é essa. Se você vai tirar uma terra, né, que está ali compactada, de repente pode abalar e mexer, né, com a parte de baixo da estrutura. E daí, fiquei pensando sobre isso, e daí nós fomos para a praia. Eu falei, mas e as garagens? Não, elas são aqui para cima. Mas não tem garagem no subsolo? Olha que ignorância, coisa de quem não pensa, né? Não, aqui as garagens são todas para cima. Óbvio, né? Areia, né? Como é que vai fazer, né? E assim, a gente acaba não pensando. Então, no momento em que a pessoa, né, quem está assistindo a gente agora, começa a imaginar a importância do CUB para várias situações, né, João? Por exemplo, é o clássico que a gente fala no mercado imobiliário. O custo de uma construção, da construção em si, eu posso ter por base o CUB. Por exemplo, Sim. na cidade de Maringá. Sim, Todavia, uma coisa é você construir, pegar essa obra e fazer num terreno no centro da cidade. Agora eu estou falando como corretora, né? E outra coisa é você pegar esse mesmo projeto, né, fazer igualzinho uma réplica num bairro. Aí vai dizer, poxa, mas a casa lá no bairro está valendo 300 mil e essa no centro, que é igualzinha, está valendo 500 mil. Por quê? Porque nós daí não estamos mais falando apenas da construção, e sim do valor do terreno, né? Perfeito. Mas o CUB em si, ele acaba sendo assim um baita de um referencial, né, João? Porque acaba nos ajudando demais a colocar o que nós falamos no achômetro dentro do mercado, né, em números. O CUB, uma das grandes utilizações dele é justamente isso, no estudo de viabilidade. Uhum. Tá? Então, assim, eu tenho um terreno, tá? Eu tenho o custo desse terreno. Desse terreno, eu consigo levantar qual que é o potencial construtivo desse terreno. Sim. Tá? E, através do CUB, eu faço um estudo de massa, qual que é a metragem que eu consigo construir naquele terreno, qual que é o padrão que eu penso em lançar. E, através do CUB, eu chego ao custo dessa obra. Tá? Através desse custo, aí eu faço o estudo de viabilidade. Tá? Para essa tipologia, eu vou ter que comercializar a que valor? O mercado, ele absorve esse valor, porque quem dita o preço não é a construtora, a incorporadora. Quem dita preço é o mercado. Então, por isso que tem que ser feito esse estudo de viabilidade. Entendi. Então, através do CUB, eu consigo fazer essa simulação. Tá? Então, eu faço, olha, nesta área, para viabilizar o empreendimento, eu vou ter que fazer uma tipologia, apartamentos de 2 quartos com uma metragem de 70 metros quadrados. Aí eu começo a analisar o entorno. Tá? O que eu tenho no entorno? Eu tenho mais construções nessa tipologia, quantos apartamentos similares a esses estão sendo lançados na região que eu estou estudando, para verificar se é possível ou não. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar que o CUB, já na concepção do empreendimento, ele já vai te dar o norte. Se vai ser, né, vale a pena economicamente ou não, né? Ou não. Esses dias eu estava dando uma aula falando sobre incorporações, João, e eu estava comentando com o pessoal que aqui em Maringá foram feitos vários estudos de prédios de garagem. Né? Então, assim, você pega vídeos, vamos dizer, do Japão,
Logo que eu comecei a dar aula na Unicesumar, os alunos começaram a me mostrar vários vídeos super legais, né? De prédios, vamos dizer, só de garagem, onde você chega com o carro e aí ele já vai para o elevador sobe, já leva o carro sozinho, né? Para o andar, enfim. E é um prédio apenas de vagas de estacionamento. E aqui em Maringá, aonde que nós precisamos de vagas de garagem? No centro da cidade, onde tem maior rotatividade e falta, né, de vagas que as pessoas querem ir nos lugares e não dá. Só que na hora que é feito o estudo de viabilidade, nunca dá certo e não vai para frente, porque ele fica inviável economicamente, fica muito caro. Correto. E para um estudo de viabilidade, até curiosidade minha, se eu pegar essa tabela do CUB para construir um prédio que seria para vagas de garagem, eu pegaria que tipo de padrão? Pegaria o padrão, deixa eu pegar aqui, que eu já te falo. Tá. Exatamente. Essa aí é Seria esse padrão comercial, certo. andares livres, tá? Ah, entendi. E de alto padrão, então, o normal? Não, seria normal. Normal. Tá. Entendi. Por quê? Quando ele fala que é comercial, tá? Que é finalidade de estacionamento, e áreas, andares livres. Significa que são aquelas salas corporativas, tá? Que eu não tenho divisórias internas. Entendi. Então, esse é o que mais vai se adequar ao estacionamento. Ao estacionamento, Entendi. a essa finalidade. E esse número que nós temos na frente é a quantidade de pavimentos. Tá. Então, se eu fosse pegar o 16, é 16 pavimentos. 16 pavimentos. Tá. Então, aqui está, no caso, R$ 2.501. Bom, eu pegaria, então, um engenheiro, nós faríamos um projeto de qual seria a área construída, certo. Multiplico pelo valor do CUB, que está aqui, 2.500. A esse valor, eu ainda agrego fundação, elevador, é isso, né? Isso. O que mais, João, que não está no CUB? Então, se nós continuarmos nesse exemplo do prédio garagem, certo. Tá, aí nós teríamos que pegar esse projeto padrão para entender qual tipo de projeto que chegou a esse valor, tá? Porque certamente nós teríamos que reduzir esse valor. Tá, porque muitas coisas ali eu não teria. Tá, num prédio residencial, num edifício garagem, eu tenho um nível de acabamento bem menor. Entendi. Tá, eu não tenho piso, não vai tenho colocar porcelanato, não tenho nada, né? Disso. Sim, entendi. O que eu tenho é a necessidade de vãos maiores. Mas assim, eu sempre friso, tá? O CUB, ele não vai te dar o custo real da obra. Sim, é preciso, né? Ele não vai te dar é só isso, mas ele vai base, te dar né? um valor orientativo. Sim. Só que é um valor orientativo que quem tem a curiosidade, e isso eu recomendo a todos, que verifique cada item desse, o que compõe esse projeto. Então, assim, quem entender esse projeto facilmente vai conseguir adaptar esse projeto padrão ao projeto que se pretende executar. Entendi. Então, assim, é muito simples, né? Então, eu acho que essa quantidade de tipologias e essa questão de cada estado ter o seu CUB, talvez isso que, não digo burocratizou, mas dificultou um pouco o entendimento. Mas a partir do ponto que a gente tem em mente que cada valor desse partiu de um projeto padrão e a gente tem conhecimento do que compõe esse projeto padrão, a gente consegue fazer essa adaptação para o projeto que se pretende executar. Aí a gente vai ter um nível de assertividade muito grande. Era isso que eu ia falar. Por padrão, você entende esses níveis dos padrão baixo, padrão alto? É isso que você chama de projeto? Tipo, não. Essas 19 tipologias são esse R1, tá, que é residencial 1, que é um pavimento, o CLA, né, comercial, andares livres, tá. O GI, que é galpão industrial. Então, assim, nós temos 19 tipologias. Dentro dessas tipologias, nós temos o padrão de construção. Entendi. Tá, que vai ser o baixo padrão, normal e o alto padrão. Entendi. O alto padrão, ele vai... nos padrões em si, ele vai mais ir na questão de acabamento, na questão de banheiros por unidade. Entendi. Então, assim, no baixo padrão, no projeto, ele já vai estar lá que tem um banheiro para aquela unidade. Para um alto padrão, ele já considera que ele vai ter uma quantidade maior de banheiros. E o banheiro é onde está o maior custo da construção. Você tem uma área molhada, você tem uma quantidade maior de metais, você tem todo o revestimento de parede.
Então, assim, isso que vai diferenciar um do outro. Quando você diz que o valor do CUB não contempla o projeto a que você se refere é o arquitetônico Isso. ou é projeto estrutural, Não, de todos cálculo? os projetos não contemplam. Inclusive estrutural e tudo? Não contemplam. Porque, assim, vou dar um exemplo do estrutural, do arquitetônico. Nós temos uma gama de valores. Aí vai depender do calibre, vamos dizer, da grife do profissional. Então, é muito difícil. Entendi. Né? Num projeto de baixo padrão, já é um projeto mais simples. Agora, no alto padrão, aí o céu é o limite. Entendi. Né? Então, não tem essa... Não dá para colocar isso dentro do CUB, porque ele ia distorcer muito o valor. Então, como são itens específicos, fica mais fácil incluir ele dentro do CUB, né, num cálculo separado, do que esse item compor dentro das fórmulas de por exemplo, isso é curiosidade minha também. Quando nós vamos fazer um prédio, uma incorporação residencial de 20 pavimentos, por exemplo. Okay. Eu tenho, então, um projeto arquitetônico com uma fachada bacana, uma planta legal. Aí tem a questão dos cálculos para... não sei se tem projeto elétrico, tem? Hidráulico, são separados? São separados. E daí vai depender também vamos dizer, do profissionalismo, do calibre, vamos dizer, de cada profissional hoje ou não? Nós temos projetos de automação, tá? Aquele projeto que você chega e você fala, Alexa... acende a luz, acende né? A luz. Liga então, a banheira. Você já consegue prever tudo isso antes do início da execução da obra. E esses projetos não são meio tabelados, não? Eles são tipos arquitetônicos? Depende do tipo de profissional? Depende do profissional, depende da complexidade do projeto. Hoje nós temos muito projetos de segurança, de condomínio. Então, tudo isso já tem que estar previsto, né? Onde que vai ser onde estarão as câmeras, onde estará armazenados os dados, se vai estar em nuvem. Então, tudo isso já tem que estar previsto antes, e isso faz parte dos projetos complementares. Entendi. Então, assim... Então, por isso que não dá para colocar isso dentro da composição do CUB, porque é muito específico, variável. Variável. Sim. E é um item fácil de agregar depois na composição do orçamento do empreendimento. Entendi. Então, por exemplo, seria realmente uma base... O que eu acho bacana é que a pessoa que vai utilizar o CUB, né, como referência, ela precisa compreender, né, João? Precisa, sem sombra de dúvida. Para ver que valor que ela vai pegar, de onde vem esse valor, né? E agora vem a minha pergunta, que eu estou com essas duas tabelas, Vamos né? lá. Porque aí eu leio ali, onerada e desonerada. Daí eu pensei, bom, então deve ser a mesma coisa. E aí eu imprimi ambas, né, de janeiro, e os valores são diferentes, né? A onerada é um valor mais baixo, se eu não me engano, ou ao contrário, João? Então, é assim, quando se utiliza a tabela CUB com desoneração e sem desoneração. A com desoneração, só as empresas, tá, que têm a construção civil como a sua atividade... no KINAI. No KINAI. Entendi. Tá, sua atividade principal. Por quê? Eu não vou me recordar se foi 2014, foi editada uma lei na qual o INSS... ele pode ser calculado em cima do valor da folha de pagamento ou em cima do faturamento. Entendi. Então, isso chama desoneração da folha de pagamento. Entendi. Tá? Então, no estudo tributário da empresa, ela vai analisar se para ela compensa tributar o INSS sobre a folha de pagamento ou sobre o faturamento. Então, isso que é a desoneração. Entendi. Agora, o público em geral, tá, que vai construir a sua casa é sem desoneração. Porque ela não vai ter o benefício do INSS. Eu estava vendo aqui, olha, o padrão baixo, que naquela tabela que é desonerada. Não, é isso, né? Não, essa sem desoneração é 2002, tá vendo? No R1, padrão baixo, 2002, né? O valor do CUB. No primeiro... Bem aqui. Não, eu peguei. R1, né? 2002. Aqui tá 2002. E aqui nessa tabela que está na minha mão, que é desonerada, é 1.882. Então, significa que o INSS ele já está sendo pago na folha de pagamento, então não agregaria o valor aqui.
É mais ou menos isso. É Aham. assim, o governo ele editou essa lei justamente para fomentar a formalidade, tá? E para que as empresas contratassem mais. Entendi. Então, isso é um benefício, tá? Para as empresas construtoras, tá? Entendi. Para que ela Gere mais emprego, gere né? mais emprego. Entendi. O objetivo é esse. Então, no caso, por exemplo, desse exemplo que eu dei, né, de uma amiga lá da Bahia, eu não pegaria essa tabela desonerada, eu pegaria a não desonerada. Não desonerada. Isso Entendi. mesmo. Ah, entendi, João. Então, no final, eu sempre digo, João, que hoje não está tão difícil ser um bom profissional e ter destaque em qualquer coisa que a pessoa vai fazer, independente se está na sua área da construção civil ou está na minha área, né, de gestão imobiliária, ou mesmo eu como docente, porque as pessoas elas estão um pouco preguiçosas para ler e para estudar, não é? Já levei alguns puxões de orelha e eu vejo assim, acho que o que falta um pouco é a lei, né? A leitura. Ah, bom, eu falei, mas com tanta lei que tem nessa foi ótimo. Então, acho que falta um pouco a leitura. Então, assim, por quê? Para entender, tá? Sim. É mais do que um trabalho de entender o que é. Eu acho que é conhecimento, tá? Vai facilitar a vida do profissional, tá? Porque é mais fácil, em estudos preliminares, você utilizar indicadores do que você fazer um orçamento detalhado de um empreendimento. Já tem valor de referência, Já está o valor de referência ali. Sim. Assim, sem sombra de dúvidas. A partir do ponto que o empreendimento for se tornando viável, aí sim tem que aprofundar na elaboração dos projetos e no orçamento executivo. Mas, assim, nos estudos preliminares, numa avaliação, numa regularização de uma obra, nós temos tudo aqui. É muito, muito fácil, né? Já há um trabalho em cima, há um estudo, eu diria até científico em cima do CUB, que dá para ser utilizado. Então, assim, o profissional ele tem que entender qual que é esse projeto padrão que foi utilizado e fazer a adequação para o projeto dele. Olha, no projeto padrão não tem elevador, tá? No meu vai ter. Então, eu vou usar o valor do projeto padrão e vou inserir mais o custo desse elevador. Entendi. Então, assim, é muito fácil, né? Muito, muito simples. E vai ajudar bastante, auxilia bastante a vida do profissional. E até assim, agora você estava falando da regularização de obra, eu já vou aproveitar que você está aqui e vou perguntar mais. O que acontece? Em situações, esses dias apareceu uma situação de um imóvel para a gente avaliar, eu e uma equipe que a gente presta esse serviço, e era uma casa inicialmente popular, e é o que acontece, né? Vou falar de Maringá, que eu conheço o mercado. Então, são aqueles bairros residenciais de casas populares, né? E que são padronizadas, todas elas do bairro são iguais. Com o passar do tempo, o que a pessoa faz, né? Um puxadinho, vamos dizer. E aí ela vai aumentando, só que normalmente não se contrata um engenheiro, não se faz projeto, né? Sempre tem um amigo que trabalha na construção, é mestre de obras. Não, no final de semana ele vem aqui e constrói, nós vamos aumentar a sala, daí vamos fazer mais um quarto, enfim. E na hora que chega esse imóvel para a gente vender, nós olhamos na matrícula e tem 40 metros a casa. Certo. E quando nós chegamos na casa, tem 100 metros de construção, um exemplo. Ou seja, nós temos 60 metros que estão irregulares. Para que eu faça a regularização desta obra, que já tem um tempo de construção, eu uso o CUB também, né? Pelo que você estava falando. CUB também. Entendi. Tá. E o CUB assim, o projetos populares para baixa renda. Eu entendo que tem que ser dessa forma mesmo, tá? Que só aproveitando o gancho para falar um pouquinho, que essa primeira moradia, primeira casa própria, ela tem que partir do embrião com a possibilidade do morador aumentar. Certo. Tá? Porque ele tá indo para aquele imóvel numa situação que ele está hoje, mas espera-se que a situação melhore e que ele tenha a possibilidade de aumentar essa área construída, essa casa. Então, assim, só estou citando isso porque eu entendo que os projetos sociais ele tem que ter um terreno, tá, de uma forma que ele propicie essa ampliação. E o projeto também, o projeto inicial, o projeto básico, ele seja embrionário, que ele dê a possibilidade de aumento. Entendi. E esse aumento para utilizar o CUB, aí a gente não vai partir mais para a tabela de projetos populares, que é o PP.
Sim. Tá, nós já vamos para um projeto que vai depender do padrão que está sendo utilizado. Entendi. Foi feita uma ampliação. De padrão médio, por exemplo? Padrão médio. Tá, eu fiz uma ampliação, eu usei grandes áreas abertas com acabamento de primeira. Então, aí que vai ser a sensibilidade do avaliador entender qual que é o padrão que foi utilizado nessa ampliação para poder fazer essa... Utilizar o CUB, né? Isso, na regularização. Entendi. Nossa, João, não sei assim como te agradecer. Eu espero até que tenha sido útil para você que está assistindo a gente agora, porque a gente ouve muito falar de CUB e, de repente, você está achando que pega qualquer CUB, né, João? Isso, e quando não, tem cada estado, né? Procure o CUB do seu estado, procure ler, viu? Essa do João foi ótima, né? A questão da lei, né? Da leitura. Então, leia mais. Eu espero que você tenha aprendido, que tenha sido útil para você. João, não sei como te agradecer, assim, muito obrigada. O Sinduscom sempre também aqui, o Sinduscom Noroeste, está sempre aberto para nós, é um sindicato muito acessível e eu acredito que essa questão da acessibilidade do sindicato vem em frente àquela situação de cumprir o papel a que se destina. Né? Que é a função de ajudar mesmo, não apenas os seus associados, mas que seja um sindicato útil para a sociedade, né? Que é o caso do Sinduscom. Olha, na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, dividindo essa mesa contigo, tá? É uma honra, tá? E estou à disposição, o Sinduscom está à disposição. Tá? Como nós falamos, nós não defendemos não somente os associados, nem o setor da construção civil, tá? Nós defendemos a sociedade como um todo. Sim. Tá? Dentro da nossa missão, tá? Defender os interesses, tá? Da comunidade onde o Sinduscom atua. E essa é uma oportunidade de estar divulgando um pouco mais o Sinduscom, divulgando um pouco o CUB, desmistificando um pouco essas 3 letrinhas aí que confundem bastante a população. Tá certo, João. Vocês têm também Instagram, tem o site de vocês, né? Sinduscom Noroeste. Tá certo. Então, pessoal, aqui, olha, na descrição desse vídeo embaixo, eu vou deixar tudo para vocês, o contato do Sinduscom Noroeste. E é verdade, o Sinduscom Noroeste, né, o João, o presidente, sempre estão à nossa disposição. Isso é muito importante. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, é importante. Cada vez que nós tivermos um bate-papo diferente, você vai ser avisado. Estejam conosco na próxima. Muito obrigada.